Você já percebeu que o dinheiro não respeita quem corre atrás dele desesperado? Ele foge, como se sentisse o cheiro do medo, da necessidade, da escassez. Mas há algo mais profundo acontecendo. Algo que Carl Jung entendeu muito antes da neurociência moderna confirmar. O dinheiro é apenas um espelho do seu estado interno. Você pode trabalhar o dia inteiro, se esforçar, correr atrás, mas se dentro de você reina o caos, se sua mente é indisciplinada, confusa e reativa, o dinheiro não se aproxima, porque ele é energia. E energia obedece apenas a quem é dono de si. A verdade é que o dinheiro não é atraído pelo esforço físico, mas pela coerência emocional. Você pode dizer, quero prosperar, mas se dentro de você há um campo de autossabotagem, medo e vergonha, seu próprio inconsciente rejeita a abundância. E o universo, de forma quase cruel, apenas devolve o reflexo do que você acredita merecer. Carl Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias, é uma força viva que responde ao seu diálogo interno. E esse diálogo é o que decide se você será seguido pela prosperidade ou condenado à repetição da escassez. A cada vez que você pensa, eu nunca vou conseguir, o seu inconsciente anota. A cada vez que você sente culpa ao imaginar-se próspero, o seu corpo grava isso como uma ordem. E o resultado é o mesmo. Sua mente começa a bloquear qualquer possibilidade real de crescimento, porque no fundo, você ainda acredita que não é digno de receber. Entenda isso. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita. E essa é a diferença brutal entre quem domina a própria mente e quem vive como escravo dela. Quando Jung falava sobre o self, ele falava sobre um centro de consciência que precisa emergir. Um ponto interno que observa os pensamentos, mas não é dominado por eles. E é exatamente aqui que mora o segredo da verdadeira riqueza. Ela só aparece quando você deixa de reagir à vida e começa a comandá-la de dentro. O dinheiro não vem porque você o quer, ele vem porque você está em harmonia com o tipo de pessoa que o atrai. E isso só acontece quando você cessa a guerra interna. Repare, a maioria das pessoas fala em conquistar o sucesso, mas quase nenhuma fala em conquistar a si mesmo. E é por isso que falham. Elas buscam controle sobre o externo, mas são dominadas pelo interno, pelas vozes da dúvida, do medo, do trauma, das crenças que herdaram sem perceber. O verdadeiro domínio começa no instante em que você entende que a mente é uma ferramenta e não o seu dono. A partir do momento em que você começa a observar os seus pensamentos como se não fossem você, algo muda. O controle deixa de estar nas mãos da emoção e passa para as suas. E acredite, o dinheiro sente isso. Ele se aproxima quando sente que você não o persegue por carência, mas o convida por merecimento, porque a mente disciplinada cria a ordem e a ordem cria a prosperidade. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E talvez o seu problema nunca tenha sido falta de oportunidades, mas excesso de ruído interno. Você anda olhando tanto para fora que esqueceu de dominar o mundo que vive dentro de você. O dinheiro não é seu inimigo. Ele é um espelho. E enquanto você tentar enganar esse espelho com palavras, ele continuará refletindo a sua verdade. Apenas quando você muda a vibração interna, quando disciplina a mente, cura o inconsciente e substitui a culpa pela clareza, o espelho muda. E então, a prosperidade finalmente aparece. A pergunta é: você tem coragem de encarar o que há dentro de você? De confrontar as vozes que te sabotam? Porque é isso que separa os que apenas sobrevivem dos que dominam a própria realidade. E tudo começa com uma escolha: a de parar de lutar contra o mundo e começar a liderar o seu próprio. Você já percebeu que as pessoas que mais falam sobre dinheiro geralmente são as que menos o têm? É curioso, não é? Jung dizia que tudo o que negamos dentro de nós retorna do lado de fora como destino.
E é exatamente isso que acontece com o dinheiro. Quanto mais você o persegue por medo de perdê-lo, mais ele escapa. Quanto mais você se desespera para conquistá-lo, mais a vida te prova que você ainda não é digno dele. Porque o dinheiro, por mais material que pareça, é uma energia psíquica. E como toda energia, ela flui apenas onde há ordem interior. O problema é que a maioria das pessoas está em guerra com a própria mente. Elas acordam todos os dias querendo mudar de vida, mas dentro delas há vozes que dizem: você não merece, você não é capaz, não é o seu momento. Essas vozes não são simples pensamentos, são fragmentos de sombra, pedaços do inconsciente que você negou por tanto tempo que agora agem como sabotadores invisíveis. E é aqui que Jung entra com uma das maiores verdades da história. O dinheiro não é o prêmio do sucesso, ele é o reflexo do seu estado psíquico. Ele aparece quando você domina o caos dentro de si, quando você organiza o que sente, quando para de agir por medo e começa a agir por consciência. Pense nisso. Quantas vezes você trabalhou duro, deu tudo de si e mesmo assim algo parecia bloquear o resultado? Não era falta de esforço, era desordem interna. Porque a mente humana não é uma máquina, ela é um sistema simbólico. Ela responde a emoções, não a lógica. E enquanto suas emoções estiverem desorganizadas, o universo interpretará isso como falta de prontidão. O dinheiro não entende palavras, ele entende energia. E energia é moldada por consciência. Carl Jung descobriu que toda vez que você age com medo, culpa ou escassez, o inconsciente interpreta isso como uma ordem. E o universo obedece. Ele replica aquele padrão na sua realidade. É por isso que quem vive repetindo frases como "não dá", "nunca sobra", "é difícil", acaba eternizando essa profecia. Não é má sorte, é vibração inconsciente. É o reflexo da desordem interior. O que você chama de azar é apenas o inconsciente te lembrando que você ainda não se domina. E dominar-se é o verdadeiro segredo. Mas o domínio não vem através da força, vem da consciência. Você não controla a sombra, você a compreende. Não luta contra seus impulsos, você os observa. Não tenta destruir o medo, você o encara até entender o que ele quer te mostrar. Esse é o processo de individuação que Jung falava, o caminho onde você se torna inteiro. E quando você se torna inteiro, o dinheiro começa a te reconhecer, porque ele é atraído pela ordem psíquica, pela clareza emocional, pela consciência madura. Veja, o dinheiro não é movido pela ganância, mas pela congruência. Ele flui naturalmente para quem vive em coerência. Pessoas que sabem o que querem, que não traem seus próprios valores, que não se vendem pelo primeiro atalho. E é aqui que entra o poder oculto que poucos entendem. O dinheiro é um espelho da alma. Ele mostra com precisão assustadora o quanto você realmente se conhece. Se você vive perdendo dinheiro, talvez não seja azar. Talvez seja apenas a sua mente tentando te mostrar o quanto você ainda perde a si mesmo todos os dias. Carl Jung acreditava que a prosperidade é o resultado inevitável da integração. E integração significa aceitar o que você teme, entender seus impulsos, seus vícios, seus apegos. Porque enquanto você rejeita partes de si, você cria buracos psíquicos. E por esses buracos, o dinheiro escapa. Quantas vezes você já se viu ganhando bem, mas perdendo tudo pouco tempo depois? Isso não é coincidência. Isso é o inconsciente pedindo equilíbrio. É a vida dizendo: você ainda não está pronto para sustentar o que quer. E aqui está o ponto crucial. O dinheiro não muda quem você é. Ele amplifica. Se dentro de você há confusão, ele trará caos. Se há clareza, ele trará abundância. Ele só obedece a quem domina a si mesmo, porque só esse tipo de pessoa tem estrutura interna para sustentá-lo. E esse é o verdadeiro segredo que o mundo moderno esqueceu. As pessoas buscam técnicas, estratégias, atalhos, mas não percebem que nenhuma técnica vence a desordem interior. Você pode até ficar rico temporariamente, mas se não dominar sua mente, perderá tudo, cedo ou tarde. É por isso que alguns homens, mesmo sem herança, alcançam impérios.
E outros, mesmo com tudo nas mãos, veem tudo escorrer entre as mãos. A diferença está na mente. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E quando você desperta, o dinheiro deixa de ser uma busca e se torna uma consequência. Ele passa a ser atraído pela sua presença, não pelo seu desespero, porque o dinheiro é como uma sombra. Quanto mais você o persegue, mais ele foge. Mas quando você se alinha, ele te segue. Agora pare e reflita. Quem está dominando quem dentro de você? Porque enquanto você for dominado pelos seus impulsos, medos e crenças, o dinheiro continuará te provando que você ainda não entendeu o jogo. Mas quando você muda internamente, quando começa a observar seus pensamentos, a entender seus gatilhos, a curar suas feridas emocionais, a energia muda. Você começa a atrair pessoas certas, oportunidades certas, momentos certos. Isso não é coincidência. Isso é física psíquica. É o campo inconsciente se reorganizando para refletir o novo estado de consciência que você criou. O dinheiro é apenas o mensageiro. O verdadeiro poder está no emissor da mensagem, você. E quando o emissor se torna consciente, o mundo inteiro responde. É assim que nasce a verdadeira prosperidade. Não a que vem e vai, mas a que permanece, porque foi construída sobre consciência e não sobre desespero. Você já se perguntou por que, mesmo depois de se esforçar tanto, algo parece te puxar de volta? Como se uma força invisível sabotasse seus planos, destruísse suas conquistas e te colocasse no mesmo ponto de partida? Esse é o lado escuro do inconsciente que Jung chamava de arquétipo do mendigo interior. Ele mora em todos nós. É a parte que tem medo de crescer, medo de brilhar, medo de sustentar a própria grandeza. Esse mendigo não vive nas ruas. Ele vive nas ideias. É o pensamento que te convence de que você não merece. É a voz que diz: não é para mim, é muito difícil, eu não consigo. E enquanto você acreditar nela, o dinheiro continuará te evitando. Porque o dinheiro é uma forma simbólica de poder. E o inconsciente nunca entrega poder para quem tem medo dele. Quando Jung falava de individuação, ele falava sobre integrar esse mendigo. Olhar para ele sem medo, sem culpa, sem negação. O mendigo não é o inimigo. Ele é o guardião da sua sombra. Ele representa tudo o que você rejeitou em si. Cada vez que você se diminui, ele cresce. Cada vez que você procrastina, ele sorri. Porque o inconsciente não distingue o que é bom ou ruim. Ele apenas obedece ao que você repete. E se você repete escassez, o universo responde com escassez. Esse é o paradoxo. Todos querem mais dinheiro, mas quase ninguém suporta o que o dinheiro exige. O dinheiro exige estrutura. Ele exige responsabilidade emocional. Ele exige que você pare de se vitimizar. Ele exige que você pare de culpar os outros, o governo, o passado. Porque enquanto você joga a culpa para fora, o poder fica longe de você. E é exatamente isso que o mendigo interior quer. Que você continue dependente, carente, implorando por migalhas. Ele se alimenta da sua autocomiseração. Ele quer te manter no papel de quem sempre precisa de ajuda, de quem sempre falta algo. Mas Jung descobriu algo que poucos entenderam. A única maneira de dominar o mendigo é oferecendo o que ele mais teme: responsabilidade. Quando você assume que tudo o que viveu foi reflexo das suas próprias escolhas inconscientes, o mendigo começa a enfraquecer. Ele perde o controle. Ele se dissolve na luz da consciência. E é nesse momento que o dinheiro volta a fluir. Porque a energia psíquica deixa de ser drenada pela culpa e começa a ser canalizada para a criação. Você já percebeu como pessoas ricas, seguras e equilibradas não falam de dinheiro com desespero? Elas falam com neutralidade, porque o dinheiro deixou de ser um símbolo de carência e se tornou um símbolo de expressão. Quando você está inteiro, o dinheiro é apenas uma extensão do seu propósito. Mas quando você está fragmentado, ele se torna a tentativa de preencher o vazio. E o vazio nunca se preenche com o externo. Ele só se preenche quando você se torna o que busca. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que mudaria de vida, mas algo dentro de você simplesmente te sabotou? Isso não é fraqueza, é o inconsciente agindo. A mente humana é feita para preservar o que é conhecido,
mesmo que o conhecido doa. E se a pobreza, o medo e a escassez são conhecidos para você, o inconsciente vai lutar para manter isso, porque para ele o sofrimento familiar é mais seguro do que a abundância desconhecida. É cruel, mas é real. A mente prefere o inferno que conhece ao paraíso que exige transformação. E é aqui que entra o verdadeiro trabalho interior. Não adianta repetir frases positivas, nem seguir gurus que prometem riqueza em 7 dias. Isso só reforça o desespero. A verdadeira mudança começa quando você encara o que realmente sente diante do dinheiro. Medo, vergonha, raiva. Sentir tudo isso é o primeiro passo, porque sentir é integrar. E integrar é o que cura. Quando você começa a observar essas emoções sem fugir, algo dentro de você começa a se reorganizar. O inconsciente começa a entender que você não é mais uma vítima da própria mente. Você está acordando. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Pense nisso. Quantas vezes você já chamou de azar o que na verdade era apenas um reflexo do seu inconsciente não resolvido? Quantas vezes o dinheiro escapou das suas mãos porque lá no fundo você ainda acreditava que não o merecia? E esse é o ponto mais difícil de aceitar. O dinheiro só obedece a quem acredita que o merece, de forma autêntica. Não com arrogância, mas com consciência. Dominar-se a si mesmo não é controlar o mundo, é entender o próprio caos. É olhar para o medo e dizer, eu te vejo, mas você não manda mais em mim. É trabalhar não por desespero, mas por propósito. É se tornar digno do que se pede. Porque o universo não entrega o que você quer, ele entrega o que você é. E se dentro de você há clareza, disciplina e amor pelo que faz, o dinheiro inevitavelmente virá. Não como prêmio, mas como consequência. A verdadeira prosperidade nasce do autodomínio, do silêncio que vem depois da compreensão, da mente que não corre, mas observa, do coração que não implora, mas cria. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um inimigo, ele se torna um aliado silencioso, um reflexo da ordem interior que você conquistou. E talvez seja por isso que Jung nunca escreveu um livro sobre riqueza, mas sim sobre o inconsciente, porque ele sabia, quem domina o inconsciente, domina a vida, e quem domina a vida, atrai o dinheiro naturalmente. Ele apenas flui. Quando você silencia o mendigo interior, o universo começa a te tratar como rei. Não porque você é melhor que os outros, mas porque finalmente entendeu quem você sempre foi. Você percebe o que acontece quando começa a observar seus pensamentos? Quando deixa de ser prisioneiro da própria mente e passa a ser o observador silencioso dela? É nesse instante que o jogo muda. A mente, que antes te controlava, começa a obedecer. Ela entende quem manda. E o universo inteiro começa a responder a isso. O dinheiro, o sucesso, as oportunidades, nada disso é coincidência. São reflexos da energia que você sustenta. Jung dizia que a realidade externa é o espelho da realidade interna. E enquanto você tentar consertar o espelho sem limpar o rosto, continuará frustrado. A mudança real acontece dentro, porque tudo que existe do lado de fora é um reflexo da ordem ou do caos que você carrega por dentro. Pense nisso. O dinheiro não é atraído pelo desespero, ele é repelido por ele. Assim como uma pessoa sente quando alguém quer usá-la, o dinheiro também sente quando você o deseja por medo, por necessidade, por carência. O dinheiro não é emocional, mas a energia que o atrai é. Ele é um símbolo de fluxo. E o fluxo só existe quando há liberdade, quando há leveza, quando há congruência entre o que você pensa, sente e faz. Você pode fingir força, mas o universo reconhece vibração, não aparência. E a vibração não se engana. Ela é pura, crua, sincera. Por isso, pessoas que aparentam sucesso sem estarem alinhadas interiormente acabam desabando, porque a estrutura externa não sustenta a mentira interna. É como construir um castelo de ouro sobre areia movediça, bonito por fora, mas condenado a ruir. E é por isso que Jung dizia que o verdadeiro poder é silencioso. O homem que domina a si mesmo não precisa provar nada. Ele anda com calma, fala pouco, mas sua presença tem peso. E o dinheiro reconhece essa energia, porque a riqueza é filha da estabilidade interior. O dinheiro busca repouso em quem não precisa dele para se sentir inteiro. Observe os ricos de alma, não os ricos de aparência. Você notará algo. Eles têm paz.
Não porque tem dinheiro, mas porque o dinheiro flui naturalmente para quem vibra em paz. A paz é a prova da confiança. E a confiança é o combustível da criação. Quando você confia, o medo perde força. E quando o medo se cala, o universo começa a trabalhar a seu favor. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o deserto da mente. É o lugar onde você enfrenta os fantasmas do passado, os traumas que moldaram seu comportamento, as crenças que foram plantadas por pais, professores e pela sociedade. O dinheiro é sujo, os ricos são gananciosos. É difícil prosperar honestamente. Quantas dessas ideias vivem dentro de você sem que perceba? Cada uma delas é uma prisão, uma âncora que te impede de navegar rumo à abundância. Jung explicava que essas crenças estão alojadas no inconsciente coletivo, um campo invisível que influencia nossas escolhas mais íntimas. E quando você repete um padrão de escassez, não está apenas expressando sua história, está perpetuando uma história que vem sendo contada há séculos. Uma história de culpa, de medo, de obediência cega à pobreza. Mas o despertar começa quando você percebe que não precisa continuar sendo o personagem dessa história. Você pode reescrever o roteiro. E esse é o poder mais temido pelo inconsciente, o poder de escolher conscientemente. Você pode escolher prosperar não por vaidade, mas por expansão. Você pode escolher ser livre não por ego, mas por dignidade. Você pode escolher o dinheiro não como senhor, mas como servo, uma ferramenta da sua expressão mais elevada. Carl Jung acreditava que o homem que entende o simbolismo por trás do dinheiro deixa de ser escravo dele. O dinheiro passa a ser apenas energia que responde à direção da sua consciência. Se sua consciência é de medo, o dinheiro foge. Se é de segurança, o dinheiro permanece. Se é de propósito, ele se multiplica. E aqui está o ponto que muitos ignoram. O dinheiro é um teste espiritual. Ele revela o que há dentro de você. Se você o usa para fugir de si mesmo, ele te destrói. Mas se você o usa para expandir sua essência, ele te liberta. Ele é neutro. Quem dá o significado é você. Você quer saber por que o dinheiro parece abençoar uns e ignorar outros? Porque ele é atraído por quem vibra em clareza. E clareza é o resultado da autoobservação, da disciplina emocional, do domínio sobre o caos interno. É nesse ponto que o ouvinte, talvez você, começa a sentir o peso da verdade. O dinheiro não é o que falta na sua vida. O que falta é o domínio de si. É a capacidade de manter a mente calma quando tudo parece incerto. É a força de agir mesmo que o medo grite. É a coragem de não desistir de si. A maioria das pessoas busca técnicas, mas a técnica sem alma é estéril. É como plantar em terra seca. O segredo está no estado de ser, no modo como você pensa, fala, sente e age. Quando tudo isso se alinha, o universo não tem escolha a não ser responder. Por isso, a mudança não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você decide se tornar o tipo de pessoa que o dinheiro respeita. E isso é raro, porque exige autoconhecimento. E o autoconhecimento é doloroso. Ele te faz olhar para o que você tem evitado por toda a vida. Mas é esse olhar que cura. Jung dizia que a alma humana não suporta a mentira. E viver uma vida inteira fingindo ser o que não é, ou negando o que poderia ser, é o maior peso que alguém pode carregar. Quando você se liberta disso, o mundo se curva. O dinheiro obedece à mente dominada. E a mente dominada é aquela que não é escrava das emoções, mas sim guia delas. A que entende que o medo é um mensageiro, não um inimigo. Que a dúvida é um convite à fé, não um sinal de fraqueza. Que o fracasso é apenas o corpo da vitória se transformando. É nesse nível que você começa a sentir o verdadeiro poder. Não o poder de controlar o mundo, mas o poder de criar sua realidade interna. E quando essa realidade interna muda, tudo muda. O dinheiro é apenas o reflexo final da sua estrutura interior. E quando você entende isso, nunca mais volta ao estado de desespero. Você para de correr atrás. Você passa a atrair. E de repente, tudo começa a fluir. As ideias, as oportunidades, as pessoas certas. Não porque você teve sorte, mas porque finalmente você se tornou o tipo de pessoa que o dinheiro estava esperando para servir. Você percebe o que acontece quando o silêncio se torna mais poderoso que o ruído? É nesse ponto que o homem encontra a si mesmo. Quando a mente, antes dominadora, finalmente se ajoelha diante da consciência que desperta, nasce algo novo, uma força que não precisa gritar, porque o universo inteiro começa a responder em sussurros. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
E talvez essa seja a lição que o dinheiro tenta te ensinar há tanto tempo. Você olha para fora, buscando fórmulas, estratégias, atalhos, e esquece que o ouro mais valioso está enterrado dentro de você. Você não precisa convencer o mundo a te dar nada, você só precisa convencer a sua própria mente de que é digno de receber. Porque quando você acredita com o corpo, com o coração, com a alma, com cada célula, a realidade se curva. O dinheiro, o sucesso, o amor, tudo isso são apenas linguagens que respondem à vibração da autoconfiança. Não a confiança cega, arrogante, mas a confiança serena de quem sabe o próprio valor. A confiança que nasce do autoconhecimento, da disciplina silenciosa, da coerência entre o que você diz e o que você faz. O dinheiro não quer quem o idolatra, ele quer quem o entende. Ele não é prêmio, é espelho, e quando a sua mente se alinha, ele vem. Não para preencher um vazio, mas para expandir uma missão. Pense, quantas pessoas você poderia ajudar se não estivesse preso ao medo da escassez? Quantos sonhos poderia construir se sua mente não sabotasse cada passo que você dá? Quantas portas poderiam se abrir se você, enfim, entendesse que a chave sempre esteve nas suas mãos? A mente humana é o maior campo de batalha da história, e quem vence dentro dela nunca mais é vencido fora. O dinheiro, o sucesso, as conquistas, tudo isso se torna consequência natural de um espírito disciplinado, consciente, desperto. Mas isso exige entrega. Exige que você encare os monstros que vivem dentro de si, o medo de não ser bom o bastante, a culpa por querer mais, a vergonha de ser diferente. Tudo isso são vozes antigas, ecos de uma sociedade que te ensinou a se esconder. E Jung nos lembra, aquele que olha para a sombra com coragem descobre a luz verdadeira. É isso, quando você integra a sombra, você se torna inteiro. E um homem inteiro não busca mais o dinheiro. Ele o manifesta, porque a energia da completude é irresistível. Você quer prosperar? Então pare de correr atrás. Sente-se em silêncio e pergunte: o que dentro de mim ainda resiste à abundância? Você vai ouvir respostas. Algumas vão doer, mas é nelas que mora o ouro. É ali, nas partes que você nega, que está o seu poder. Quando você aceita sua raiva, sua inveja, sua culpa e as transforma em consciência, você se liberta. E quando se liberta, o universo te recompensa, porque nada é mais poderoso do que um ser humano que aprendeu a não se sabotar. Carl Jung entendia que a mente é uma ponte entre o invisível e o visível, e quando você domina essa ponte, tudo flui: o dinheiro, o amor, a saúde, a paz. Mas dominar não é controlar com força, é guiar com presença, é observar com amor, é sentir sem se perder. O dinheiro é apenas o último elo dessa cadeia de consciência. Quando a mente obedece, o corpo flui, a energia circula e o mundo responde. Mas isso começa com uma simples escolha: parar de se trair. Você não precisa de mais um milagre, você precisa de mais consciência. Precisa parar de viver no modo automático e começar a viver no modo desperto. Porque quando você desperta, tudo desperta com você. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora. Nada é coincidência. Se essa mensagem encontrou você, é porque há algo dentro de você pronto para emergir. Algo que o mundo precisa. E talvez, só talvez, o dinheiro que você busca esteja esperando que você se torne a pessoa capaz de administrá-lo com propósito. Então agora respire. Sinta o peso do que ouviu e olhe para dentro. Você não está sendo punido pela vida. Você está sendo moldado por ela. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. E o fogo que você enfrenta agora é o mesmo que vai forjar sua grandeza. Por isso não desista. Continue. Domine sua mente e verá o mundo se curvar ao seu comando silencioso. E se essa mensagem tocou você, se em algum ponto ela fez algo dentro de você acordar, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe essa verdade. Porque o que transforma a sua mente transforma o mundo ao seu redor. E o mundo precisa de mais pessoas despertas, conscientes, capazes de dominar a si mesmas,
antes de tentar dominar qualquer outra coisa. Porque no fim, o segredo é simples. O dinheiro só obedece a quem já aprendeu a obedecer à própria alma.